Êxodo capítulo 15. Então Moisés e os israelitas cantaram juntos ao Eterno essa canção. Canto com o coração ao Eterno. Que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Eterno é a minha força. O Eterno é a minha canção. O Eterno é a minha salvação. Assim é o meu Deus, e vou contar isso ao mundo. Assim é o Deus de meu pai. Vou espalhar essa notícia por todo lado. O Eterno é guerreiro, eterno sob todos os aspectos. As carruagens e o exército do faraó, ele os lançou no mar. Seus melhores oficiais ele afogou no mar vermelho. As águas agitadas do oceano os cobriram, afundaram como uma pedra no fundo do mar. Eterno, sua mão direita é forte e irradia poder. Sua forte mão direita esmaga o inimigo. Em sua poderosa majestade, ele despedaça seus inimigos arrogantes. Descarrega a chama do seu furor e os consome como capim seco. Ao sopro das suas narinas, as águas se ajuntaram. Águas revoltas ficaram represadas. Águas profundas viraram um atoleiro. O inimigo disse: Eu os perseguirei e vou acabar com eles. Vou tomar o que é deles e assim me saciar. Puxarei minha espada e a minha mão os deixará desnorteados. Mas sopraste com força e o mar os encobriu. Eles afundaram feito chumbo nas águas imponentes. Quem se compara a ti entre os deuses, ó Eterno? Quem se compara a ti em poder e em santa majestade, em louvores que suscitam temor, ó Deus que opera maravilhas? Estendeste a mão direita, a terra os engoliu. Mas o povo que redimiste foi conduzido com amor e por misericórdia. Sob tua proteção foi guiado às tuas santas pastagens. Os povos se assustaram ao saber da notícia. Os filisteus se contorceram e tremeram. Até os chefes de Edom se abalaram, e também os poderosos de Moabe. Todos em Canaã entraram em pânico e esmoreceram. O pavor e o medo os deixaram desnorteados. Com o movimento do teu braço direito, tu os deixaste paralisados como pedras. Enquanto teu povo atravessava o mar, ó Eterno, até que o povo que formaste tivesse atravessado, tu o trouxeste e o plantaste no monte da tua herança, no lugar em que habitas, no lugar que criaste, no teu santuário, Senhor, que estabeleceste com as tuas próprias mãos. Que o Eterno reine para sempre e por toda a eternidade. Os cavalos e as carruagens e os cavaleiros do faraó entraram no mar, e o Eterno fez as águas se voltarem contra eles, mas os israelitas atravessaram o mar a pé, sem se molhar. Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a acompanharam dançando com tamborins. Miriam dirigia o cântico que dizia: Cantem ao Eterno, que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar cavalo e cavaleiro. Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Eles viajaram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Chegaram a Mara, mas não havia condição de beber a água que havia ali, porque era amarga. Por isso deram ao lugar o nome de Mara, amarga, e o povo foi reclamar com Moisés: O que vamos beber? Moisés clamou ao Eterno, e ele mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou-o na água, e ela se transformou em água doce. Foi nesse lugar que o Eterno fixou normas e regras, e foi ali que começou a pôr Israel à prova. O Eterno disse: Se vocês forem obedientes e atenderem para o Eterno, que os ensinará como viver em sua presença, obedecendo aos seus mandamentos e guardando as suas leis, então não atingirei vocês com doenças que enviei sobre os egípcios. Eu sou o Eterno, aquele que cura vocês. Eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto das águas. Êxodo capítulo 16. No dia 15 do 2º mês após a saída do Egito, toda a comunidade de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. E toda a comunidade de Israel foi reclamar com Moisés e Arão no deserto: Por que o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade?
você nos trouxe a este deserto para matar de fome toda a comunidade de Israel. O Eterno disse a Moisés: Vou fazer chover pão do céu. O povo deverá juntar o suficiente para um dia. Eu os porei à prova para ver se vivem ou não de acordo com as minhas instruções. No sexto dia, quando forem preparar o que recolheram, terão o dobro da quantidade diária. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel: Esta noite vocês saberão que foi o Eterno quem tirou vocês do Egito, e de manhã verão a glória do Eterno. Ele ouviu suas reclamações contra ele. Saibam que vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Ele acrescentou: O Eterno dará a vocês carne para comerem de dia e pão pela manhã, pois ele ouviu quando vocês reclamaram dele. Quem somos nós? Vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Moisés deu a seguinte instrução a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel: Aproximem-se do Eterno. Ele ouviu as suas reclamações. Quando Arão deu as instruções a toda a comunidade de Israel, eles voltaram os olhos na direção do deserto, e ali estava a glória de Deus, visível na nuvem. O Eterno disse a Moisés: Ouvi as reclamações dos israelitas, por isso diga a eles: Ao entardecer, vocês comerão carne e de manhã terão pão à vontade. Assim entenderão que eu sou o Eterno, o seu Deus. Naquela noite, um grande número de codornas pousou no acampamento. Na manhã seguinte, havia uma camada de orvalho no terreno em volta. Quando a camada de orvalho desapareceu, uma camada de algo parecido com flocos finos, como a geada, cobria o chão do deserto. Os israelitas, ao ver o estranho fenômeno, começaram a perguntar uns aos outros: O que é isso? Eles não tinham a menor ideia do que era aquilo. Moisés explicou: Isso é o pão que o Eterno providenciou para que vocês comessem, e estas são as instruções do Eterno. Juntem o suficiente para cada um, cerca de 1 jarro por pessoa. Recolham o bastante para cada indivíduo de sua tenda. O povo de Israel começou a recolher o alimento. Alguns juntaram mais, outros juntaram menos. Mas, quando mediram o que haviam recolhido, não estava sobrando para os que haviam juntado mais, nem faltando para os que haviam juntado menos. Cada um havia recolhido a medida necessária. Moisés deu este aviso: Não deixem sobrar nada para amanhã. Mas houve alguns que não obedeceram a Moisés e guardaram um pouco para o dia seguinte. E o que havia sido guardado ficou cheio de bichos e cheirava mal. Moisés perdeu a paciência com eles. Eles recolhiam o alimento todas as manhãs, o necessário para cada um. Quando o sol ficava mais forte, ele se derretia. No sexto dia, juntaram o dobro de pão, cerca de 2 jarros por pessoa. Os líderes da comunidade foram relatar a mudança a Moisés. E Moisés disse: O que o Eterno falou foi o seguinte: Amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Eterno. Assem ou cozinhem hoje o que quiserem e guardem as sobras para amanhã. Eles guardaram o que sobrou para o dia seguinte, conforme Moisés havia ordenado. E dessa vez o pão não cheirou mal nem criou bichos. Moisés disse também: Agora comam. Este é o dia, o sábado do Eterno. Hoje vocês não acharão nada. Durante 6 dias deverão juntá-lo, mas o 7º dia é o sábado, e não haverá alimento para recolher neste dia. Mesmo assim, no 7º dia, alguns saíram para juntar o pão, mas não encontraram nada. O Eterno disse a Moisés: Até quando vocês vão ignorar as minhas ordens e instruções? Será que não percebem que o Eterno deu o sábado a vocês? Foi essa a razão de eu ter dado no 6º dia pão suficiente para 2 dias. Portanto, fiquem em casa no sábado. Ninguém saia no 7º dia. E o povo deixou de trabalhar no 7º dia. Os israelitas deram ao pão o nome de maná. O que é isso? Ele era esbranquiçado e parecido com a semente do coentro. O gosto era de bolacha com mel. Moisés deu mais instruções. Isto é o que o Eterno ordena: Guardem um jarro cheio de maná, um homer, para que futuras gerações possam conhecer o pão com que os alimentei no deserto, depois de tirá-los do Egito. Moisés disse a Arão:
pegue um jarro e encha-o de maná. Coloque-o diante do Eterno. O maná deve ser conservado para as futuras gerações. Arão fez o que o Eterno havia ordenado a Moisés, separando um pouco de maná e guardando-o com as tábuas da aliança. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar à terra na qual se estabeleceriam. Eles comeram maná até chegar à fronteira de Canaã. Pelos padrões antigos, um homer corresponde à 10ª parte de um efa. Êxodo capítulo 17. Sob a direção do Eterno, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e avançou no caminho por etapas. Eles acamparam em Refidim, mas não havia sequer uma gota de água para o povo beber. E o povo exigiu de Moisés: dê-nos água para beber. Mas Moisés respondeu: por que estão me atormentando? Por que estão pondo à prova o Eterno? Mas o povo estava com sede e passou a reclamar a Moisés: por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para cá com os nossos filhos e nossos animais? Foi para morrermos de sede? Moisés orou ao Eterno: o que faço com este povo? Qualquer hora dessas eles vão me matar. O Eterno disse a Moisés: ponha-se diante do povo e leve com você algum dos líderes de Israel. Pegue a vara que você usou para tocar no Nilo e comece a andar. Vou acompanhar você até a rocha em Horebe. Quando chegar ali, bata na rocha e ela jorrará água para o povo beber. Moisés fez o que Deus ordenou, e os líderes de Israel presenciaram tudo. Ele deu ao lugar o nome de Massá, lugar de prova, e Meribá, discussão, por causa da discussão entre os israelitas e porque eles puseram à prova o Eterno quando disseram: o Eterno está ou não está conosco? Amaleque posicionou seu exército para lutar contra Israel em Redifim, e Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens para lutar contra Amaleque. Amanhã assumirei meu posto no alto do monte com a vara de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e preparou-se para lutar contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur foram para o alto do monte, e sempre que Moisés levantava as mãos, Israel começava a vencer. Mas quando ele as abaixava, a vantagem ficava com Amaleque. Mas Moisés acabou cansando. Então pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ele se sentou nela, e Arão e Hur ficaram segurando suas mãos, um de cada lado. Assim, as mãos dele ficaram erguidas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e seu exército na batalha. O Eterno disse a Moisés: escreva um relato dessa batalha para que Josué possa ler mais tarde, porque vou apagar a memória de Amaleque da face da terra. Moisés edificou um lar e deu a ele este nome: o Eterno minha bandeira, e disse: viva o domínio do Eterno, o Eterno em guerra contra Amaleque, hoje e sempre. Êxodo capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo que Deus havia feito a favor de Moisés e de Israel, seu povo, e ouviu as notícias de que o Eterno tinha libertado Israel do Egito. Jetro acolheu Zípora, esposa de Moisés, que havia sido mandada de volta para casa, e seus 2 filhos. O nome de um deles era Gerson, imigrante, pois Moisés tinha dito: sou imigrante em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, auxílio de Deus, porque ele tinha dito: o Deus do meu pai é o meu auxílio, e me salvou de morte certa nas mãos do faraó. O sogro de Moisés levou para o genro os 2 filhos e a esposa quando Israel estava acampado no deserto, no monte de Deus. Ele havia mandado avisar Moisés: eu, seu sogro, estou indo ao seu encontro. Estou levando sua esposa e seus 2 filhos. Moisés saiu para receber o sogro, curvou-se diante dele e o beijou. Depois de perguntar um ao outro como estava indo, entraram na tenda. Moisés fez um relato minucioso de tudo que o Eterno havia feito ao faraó e ao Egito para ajudar Israel, de todas as dificuldades que eles haviam passado na viagem e de como o Eterno os havia livrado.
Jetro ficou maravilhado com todo o bem que o Eterno havia feito a Israel, livrando-o da opressão egípcia. Ele disse: Bendito seja o Eterno que livrou vocês do poder do Egito e do Faraó, que libertou o seu povo da opressão egípcia. Agora sei que o Eterno é maior que todos os outros deuses, pois fez essas coisas a todos os que trataram Israel com arrogância. O sogro de Moisés apresentou uma oferta queimada e sacrifícios a Deus. Arão e todos os seus líderes de Israel participaram da refeição com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assumiu seu posto para julgar as causas do povo. Os israelitas faziam fila diante dele o dia inteiro, de manhã até a noite. Quando viu como Moisés atendia ao povo, Jetro ficou espantado. O que está havendo aqui? Por que você faz tudo isso sozinho, obrigando essa gente a ficar na fila diante de você desde a manhã até a noite? Moisés respondeu ao sogro: Porque elas me procuram para fazer perguntas a respeito de Deus. Quando desejam esclarecer alguma coisa, elas vêm me consultar. Também julgo as causas entre vizinhos e ensino a eles as leis e as instruções de Deus. O sogro de Moisés disse: Isso não pode continuar assim. Você e as pessoas que o procuram vão ter um esgotamento. É trabalho demais para você. Não há como fazer isso sozinho. Ouça a minha orientação, para que você saiba o que fazer e para que Deus esteja com você. Ponha-se diante de Deus e a favor do povo, mas os assuntos devem ser apresentados a Deus. Sua tarefa será ensinar a eles as normas e as instruções, mostrar como viver e o que fazer. Escolha homens competentes que temam a Deus e sejam íntegros, incorruptíveis. Nomeie líderes de grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles serão responsáveis pelo trabalho de julgar o povo no dia a dia. Eles apresentarão a você as causas mais difíceis, mas julgarão as causas de rotina. Assim, vocês dividirão a carga e eles facilitarão as coisas para você. Se adotar esse método de administração, você terá disposição para cumprir tudo o que Deus ordenar, e o povo também será beneficiado. Moisés aceitou o conselho do seu sogro e seguiu todas as orientações. Escolheu aos homens competentes em todo Israel e os nomeou líderes sobre o povo, organizando-os em grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles passaram a realizar a tarefa diária de julgar o povo. Só apresentavam a Moisés as causas mais difíceis. As causas de rotina, eles mesmos julgavam. Depois disso, Moisés se despediu do sogro, que voltou para sua terra. Mateus capítulo 17. 6 dias depois, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali sua aparência mudou diante deles. Um brilho intenso emanava de seu rosto. Suas roupas pareciam banhadas em luz. De repente, eles perceberam que Moisés e Elias estavam ali também conversando com Jesus. Então Pedro interrompeu a conversa. Mestre, que grande momento! Que tal se eu construísse 3 memoriais aqui na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias? Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os envolveu. E da nuvem ouviu-se uma voz: Este é o meu filho, marcado pelo meu amor e a alegria da minha vida. Ouçam-no. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram com o rosto em terra, amedrontados. Jesus, porém, tocou-os e disse: Não precisam ter medo. Eles abriram os olhos e olharam em volta. Somente Jesus estava com eles. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam um segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que vocês viram, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Os discípulos fizeram uma pergunta: Por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou: Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. Foi aí que os discípulos entenderam que ele falava de João, o Batista.
Ao sopé da montanha, uma multidão os aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se implorando: Mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele tem acessos de loucura e sofre terrivelmente com convulsões. Às vezes cai no fogo, outras vezes no rio. Eu os trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus suspirou: Mas que geração! Vocês não conhecem Deus e são muito maus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Traga um menino aqui. Ele ordenou que o demônio que o afligia saísse, e o demônio foi embora. Na mesma hora, o menino ficou bem. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, eles lhes perguntaram: Por que não podemos expulsá-lo? Porque vocês ainda não levam Deus a sério, foi a resposta. A verdade simples é que se vocês tivessem fé pequena, como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: Saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. De volta a Galileia, Jesus declarou: O Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele aparecerá, vivo. Com isso, os discípulos ficaram muito aflitos. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro: O mestre de vocês paga impostos? Pedro respondeu: Claro. Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou: Simão, o que você acha quando o rei decreta impostos? Quem paga, seus filhos ou seus súditos? Pedro respondeu: Seus súditos. Jesus continuou: Então os filhos estão isentos, certo? Mas para que não nos preocupemos desnecessariamente, vá até o mar. Lance o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Abra a boca do peixe e encontrará uma moeda. Entregue-a aos cobradores de impostos. Será o bastante para nós 2.